E estamos aqui de novo no Kerbal Space Program. Dessa vez, eu espero que a gente consiga finalmente entrar em órbita. E vamos lá, sem enrolação, vamos dar resume saved aqui e vamos carregar a nossa série KSP. No último episódio a gente conseguiu, acho que foi 40 pontos de ciência. E dessa vez eu espero conseguir bem mais. E também vamos montar um foguete um pouco melhor, né? Aquele foguete era muito pequenininho. Dessa vez, com mais partes, a gente consegue montar um foguete um pouco melhor. Eu não sei necessariamente se a gente vai conseguir entrar em órbita com esse foguete, mas eu tenho quase certeza que pelo menos um voo suborbital a gente consegue fazer. Vamos lá, vamos fazer a montagem do nosso próximo foguete. E dessa vez a montagem vai ser um pouco mais complexa do que aquele que a gente fez no último episódio. Como a gente agora tem o decoupler, né, que é o separador de estágios, a gente consegue fazer voltar só uma pequena parte para a Terra, sem ter que voltar o foguete inteiro. E isso faz com que a gente consiga montar foguetes muito maiores, né? Porque se a gente montasse um foguete muito grande antes, sem os separadores, os nossos paraquedas não iriam conseguir aguentar o peso. E também na reentrada daria um monte de problemas. Notem que agora eu tenho novos paraquedas. Esses paraquedas aqui, eles são de montagem radial, ou seja, se eu pego o paraquedas aqui e eu coloco ele na lateral, olha, ele fica na lateralzinha do foguete, ele fica de forma radial. Se eu pego o MK-16, que é esse aqui, que é um paraquedas em linha, ele só consegue ficar na parte de cima ou aqui na parte de baixo. Esses encaixes verdes que vocês veem é o que define se vai ser montagem em linha ou vai ser montagem radial. Normalmente, quando não tem esse tipo de encaixe, você consegue fazer um encaixe radial, olha só. Bem, eu gosto de colocar esses paraquedas aqui, vermelhos, que são os paraquedas Drogue. Esses paraquedas, eles são paraquedas supersônicos, ou seja, mesmo que a nave venha numa velocidade bem mais acentuada, a gente consegue ativar esses paraquedas antes do nosso paraquedas principal. Eles são paraquedas de desaceleração, ou seja, a gente meio que ativa eles antes, né? Eles são os paraquedas secundários. Aí a gente ativa eles, a gente corta eles no meio do processo e ativa o paraquedas primário. Normalmente eu não corto porque no jogo não importa muito, mas na vida real eles cortam porque a vida real é bem mais complexa que um jogo, né? Aqui os paraquedas não tem risco de enroscar um dentro do outro. Na vida real isso acontece. Bem, lembrando como eu disse no último episódio, o foguete ele é montado ao contrário, ou seja, a gente vai colocar o que vai ser ativado por último, ou melhor, a gente vai colocar o que vai ser ativado por último primeiro, e depois a gente vai colocar o que vai ser ativado primeiro por último. Então, a última coisa que a gente quer que ative aqui é o paraquedas principal, que é esse aqui, o MK-16. Então, logo embaixo dele, no próximo estágio, eu vou estar colocando os paraquedas Drogue, para que quando eu apertar a barra de espaço eles sejam ativados antes do paraquedas principal, né? Já que esses paraquedas aqui, mesmo que eles acabem se arrebentando, não tem problema, né? Pelo menos eles vão... Se eles arrebentarem, pelo menos ainda vai ter o paraquedas principal. No caso, eu não vou conseguir ativar os três juntos, né? Vai ativar só os dois aqui, e se der problema, a gente ainda tem o principal com a gente. Bem, basicamente o que a gente quer que volte para a Terra é só a cápsula mesmo. Mas antes disso, eu ainda tenho que colocar a... o Heat Shield. O Heat Shield é o escudo térmico. É ele que vai permitir com que a gente faça uma reentrada mais tranquila em Kerbin. No jogo, não é necessário que você use um Heat Shield. A maior parte do tempo, o Heat Shield ele meio que é desnecessário. Porém, tanto para os iniciantes quanto eu mesmo, sempre uso o Heat Shield, né? Independente de não precisar ou não. Eu gosto de usar o Heat Shield, é uma camada a mais de segurança, eu prefiro usar ele. Porém, uma coisa que eu faço sempre é diminuir a quantidade de ablativo que tem no Heat Shield. O ablativo é basicamente o escudo térmico, né? A quantidade de calor que ele consegue segurar antes de perder a eficiência. Essa quantidade aqui, 200, é muita coisa. O jogo ele coloca uma quantidade absurda de Heat Shield que não precisa. E isso gera muito peso. Se a gente notar aqui, ó, se a gente clicar aqui
reporte do engenheiro, a gente vai ver que a gente está com 1,390 toneladas de massa. Se eu diminuir esse ablator aqui, ó, a gente já cai bastante a nossa massa. E lembre-se, quanto menos massa o nosso foguete tem, a gente ganha um monte de áreas. A gente ganha desempenho no motor, né? A força do motor fica melhor. A quantidade de combustível que o motor vai usar é melhor, porque ele tem menos massa para poder empurrar. O foguete como um todo vai ficando cada vez melhor, porque ele também vai ficando mais leve. A gente pode colocar mais combustível ou mais potência. Enfim, 80 de ablator ainda é bastante, mas tá bom. 80 já tá numa margem boa de segurança, então vamos continuar. Agora a gente vai colocar o decoupler, né? Porque eu só quero que volte isso aqui. Vamos colocar o decoupler bem aqui. Se eu colocar aqui embaixo vai gerar uma capa, mas eu odeio essa capa. Eu acho ela... Primeiro que eu acho ela feia. Segundo que eu só prefiro que não tenha mesmo. E normalmente quando eu coloco o decoupler aqui, não é toda vez, mas em alguns foguetes eu dou só alguns pixelzinhos para baixo. Só um pouquinho para baixo para ele não ter problema de acabar dando conflito com o heat shield. Eu acho desnecessário isso, mas às vezes eu faço só por, sabe, desencargo de consciência. Bem, com o nosso estágio que vai voltar para Kerbin pronto, agora a gente vai começar a montar as próximas partes do foguete. Aqui na área de payload, né, que é a nossa carga, eu desbloqueei esse Service Bay. Bem, o Service Bay ele serve para a gente colocar os experimentos aqui dentro e não ter o risco deles pegarem fogo ou explodirem aqui do lado de fora. Então, com o Service Bay aqui, eu vou estar pegando a ciência que a gente desbloqueou. A gente desbloqueou o barômetro e o termômetro. O barômetro ele é responsável por medir a pressão atmosférica. Vamos colocar ele aqui. Eu coloco sempre em par, né, para poder manter a simetria do foguete e manter também o centro de gravidade. Vamos colocar o termômetro e o Mystery Goo aqui no meio. Tinha sobrado um tequinho de Mystery Goo aqui embaixo. Eu dei uma puxadinha para cima para poder evitar qualquer conflito que possa dar entre as peças. E agora vamos para a parte do foguete mesmo, né? Isso aqui é só a cápsula. Vocês podem estar se perguntando assim, mas você vai descartar isso aqui? Sim, eu vou descartar porque dois motivos. Primeiro, o modo ciência não importa, as peças não têm custo. E segundo, eu vou retirar os experimentos daqui e vou colocar eles dentro da nossa cápsula. Eu sempre tento priorizar, por assim dizer, a cápsula vir pelada para Kerbin. Pelada no sentido de tipo assim, sem tantos experimentos atochados nela. Eu prefiro que ela venha de uma forma mais crua para a Terra, sem ter um tanto de bugiganga aqui fora, tendo tipo antena, bateria, essas coisas. Eu prefiro que ela fique assim porque isso garante que a aerodinâmica vai ser muito mais tranquila da reentrada, etc. Evita explosões, evita dor de cabeça. Bem, agora que a gente já terminou essa parte, vamos lá pro que importa mesmo, que é o foguete, né? Eu quero fazer um foguete de 2 estágios. 2 estágios ou 3 no máximo. Só vai dar pra fazer 2 porque a gente não tem o desacoplador radial, né? A gente só tem o desacoplador em linha. Então vamos fazer um foguete de 2 estágios simples. Eu vou primeiro fazer o estágio de combustível líquido. Vamos lá. E aqui também eu vou dar uma outra dica para vocês, para quem tiver dúvidas ou tiver dificuldade em montagem de foguetes. Vamos colocar aqui o nosso motor e vamos dar uma observada aqui, ó. Clicando nesse númerozinho, que é onde está o nosso último estágio, percebam? Se a gente clicar, lembre-se, a gente vai conseguir ver o TWR aqui, que é o empuxo peso. O nosso TWR está 2.2. Nesse foguete, né, na verdade, levando em consideração, assim, na verdade de uma forma mais simples e resumida, para não ter que entrar em muitas nuances, sabe, técnicas. 2.2 de TWR é bom, mas na minha opinião está muito alto. A gente tem ainda margem para colocar mais combustível. Então vamos tirar esse motor daqui e vamos colocar mais combustível. Mais combustível, vamos lá.
TWR de 1.86. Uma outra coisa que vocês têm que notar também é o seguinte. Aqui no ΔV, a gente tem que clicar em Kerbin, né, que já está selecionado Kerbin, que é da onde a gente está partindo, e a gente está em Sea Level, ou seja, ao nível do mar. Se eu colocasse vácuo, note que o TWR fica muito mais forte, por conta de um monte de fatores. Mas sempre que vocês forem calcular um foguete, né, isso partindo do pressuposto que vocês estão calculando o primeiro estágio do foguete, né, o foguete de meio que um estágio só, que é esse que a gente está fazendo, coloquem da onde vocês estão partindo, que no caso aqui é Kerbin, e at Sea Level, que é aqui, ó, que é nível do mar. Aí sim, a gente tem o nosso TWR real, que é 1.8. 1.8 ainda é muito forte na minha opinião. Para mim, o TWR ideal é entre 1.3 a 1.4. 1.49 ainda é muito TWR para mim. Eu gosto de foguetes bem lentos assim, que tenham muito combustível. 1.36 já está começando a ficar um pouco fraco, mas para mim é o ideal. 1.35 é mais ou menos a meta. Entre 1.3 a 1.4 é o perfeito. Nem menos do que isso, porque senão o foguete ou vai ter dificuldade para sair do chão ou não vai sair. E nem muito mais alto que isso, porque senão o foguete vai estar meio que... Ele vai ser muito mais forte do que o necessário. Os foguetes na vida real, normalmente eles têm o TWR de 1.2, 1.28, por aí. É até um pouco menor que isso. Mas quando a gente está nesse jogo aqui, né, em Kerbal Space Program, 1.35 para mim já é perfeito. Assim, é um foguete perfeito. Vamos ver então se a gente consegue colocar mais um estágio nele. Agora que esse é meio que o primeiro estágio, entre aspas, do foguete, com o desacoplador radial, a gente consegue colocar ele aqui embaixo, já vai criar uma capinha para o nosso motor. Vamos colocar agora o Hammer, né, que é o motor de combustível sólido que a gente tinha desbloqueado. Notem que aquele que tinha 1.36 de TWR foi para cima, né, ele está aqui. Depois a gente tem o separador de estágio, né, que é esse aqui. E agora a gente tem o booster de combustível sólido, que que o booster de combustível sólido sozinho tá gerando 1.25 de TWR. Para mim, tá bom, porque é um booster de combustível sólido sozinho aqui que vai gerar 1.25 de TWR e 318 de ΔV para o nosso foguete inteiro. Ou seja, esse booster aqui, né, que o próprio nome já diz, é um booster, ele tá impulsionando o nosso foguete. Nosso foguete de verdade meio que é isso aqui que está aqui em cima. Se a gente consegue extrair um pouco mais aqui nos boosters, né, nos nossos outros estágios, já tá bom. Eu não sei explicar. Ok, o nosso foguete já está praticamente pronto. A gente só tem que sempre lembrar de conferir os estágios, né? Então vamos dar uma conferida nos estágios novamente. Passando o mouse aqui, a gente vê que vai ativar aqui, né, o MK16, que é esse paraquedas. É por último. Aí, antes dele, vai ser ativado os dois paraquedas Drogue, né? Que são os paraquedas de desaceleração supersônica. Ok, perfeito. Depois vai ser o decoupler. Antes disso, vai ser o decoupler da cápsula, né? Que vai deixar só isso aqui voltando para Kerbin, que é o que a gente quer. Aí, antes disso, vai ser o foguete daqui, né? Que é o foguete que a gente tá mais preocupado, que é o foguete principal. Antes dele vai ter o desacoplamento do booster de combustível sólido, que é o primeiro estágio. O primeiro estágio é o booster de combustível sólido e sozinho vai gerar 1.25 de TWR, mais ou menos 318 de ΔV. Depois ele vai ser separado, depois vai ativar esse motor, depois tudo vai ser separado. Aí quando estiver voltando para a Terra, os paraquedas Drogue vão ser ativados. E por último, o paraquedas principal. Perfeito, é isso que a gente quer. Bem, depois de ter conferido todos os estágios e ver que está tudo certo, agora a gente tem que conferir a tripulação. Eu não quero levar o Jebediah, eu quero levar o Bob. Sempre que possível eu vou estar levando o Bob antes do Jebediah, né? Ou, na verdade, antes de qualquer piloto, seja o Jebediah ou a Valentina. Porque o Bob, ele é um cientista, ele consegue resetar os experimentos. Então, com o Bob aqui dentro, com todos os estágios já conferidos, eu vou só dar uma última olhada para ver se a gente não esqueceu nada no foguete ou se não tem nada a mais que a gente poderia adicionar.
Temos as antenas desbloqueadas, mas elas são inúteis para mim agora, eu não preciso transmitir ciência. A gente não tem eletricidade ainda, não vamos usar radiador para nada, a gente não precisa de perna de aterrissagem. Perfeito, aerodinâmica, antes que a gente esqueça. Vamos dar uma conferida na nossa aerodinâmica. Clicando aqui nesses 3 botões, centro de massa, o centro de empuxo e o centro de aerodinâmica, vixe, a gente já nota que está errado. Bem, para não entrar em termos técnicos, a gente quer que o centro de sustentação aerodinâmica, né, o centro de lift, que é essa bolinha azul, ela esteja atrás do centro de massa do foguete. Porque senão, quando a gente ativar esse foguete, a gente tentar mandar ele para órbita, provavelmente ele vai ficar super instável e ele vai girar. Se você estivesse perguntando por que quando você ativa o foguete nesse jogo, vou pegar o foguete aqui, ó. O foguete ele tá indo, pá, e do nada ele faz isso aqui, ó. Ele vira ao contrário e você não consegue mais. Tipo assim, tudo parece ok, mas o foguete vira ao contrário. É isso. A tendência é sempre que o centro de sustentação aerodinâmica, que é essa bolinha azul, ele fique atrás do seu centro de massa. Essa é meio que a tendência natural das coisas. Claro que, como eu disse, eu não vou entrar em termos técnicos, mas simplificando, é isso. A gente precisa, normalmente, que o centro, na maior parte do tempo, que o centro de sustentação aerodinâmica, essa bolinha azul, esteja atrás da bolinha amarela. Então vamos voltar. Oxi. Então vamos voltar o foguete aqui. Bem, voltando o foguete aqui. Deixa eu reativar isso aqui tudo, né, para poder recalcular. Ok. Por que o centro aerodinâmico está aqui em cima? Porque o nosso ponto de arrasto primário está aqui, ó. Tá nessa parte aqui por causa da forma dos paraquedas, por causa da forma da cápsula. O nosso ponto de arrasto está mais ou menos aqui em cima, né? O nosso ponto de meio que sustentação aerodinâmica / arrasto. Como a gente corrige isso? Gerando o arrasto na parte contrária, ou seja, colocando aqui asinhas. Eu vou colocar 6 asas, mas as asas não podem ser no booster, porque lembra, a gente vai descartar o booster e na verdade o booster nem sequer tem vetoração, né? Ele não consegue girar o nosso foguete. Ele não consegue ele não gera inclinação no foguete, por assim dizer. Então vamos colocar aqui e vamos ver aonde que vai ficar o centro de tá, ele tá exatamente no meio. Não é bom que isso aconteça. Ele tem que estar um pouco abaixo. Tá. Aqui não era para ser o ideal, mas tá tudo bem. Vamos dar uma olhada como que ele vai ficar quando eu tirar o foguete, né? Tirar o booster. Tá, isso aqui tá perfeito. Não é bom que ele esteja muito, muito atrás, porque senão o foguete vai ficar super duro para ser controlado dentro da atmosfera, né? Mas também não é bom que ele fique muito próximo do centro, porque senão ele vai ficar super manobrável, né? Vamos colocar o booster aqui embaixo. Tá, eu acho que em todos os estágios o foguete vai estar dando certo. Se der errado, se explodir, vai estar gravado. Então, vamos lá. Dar o nome pro foguete, eu vou chamar de Suborb, que é suborbital número 1. Suborbital número 1. Porque eu acho que ele vai ser um foguete suborbital. Apesar de estar falando que a gente vai ter um total de 3.048 de ΔV. Eu não acho que a gente vai conseguir entrar em órbita perfeita. Ou talvez se a gente entrar, a gente vai meio que acabar o combustível. E, enfim, eu prefiro não tentar arriscar. Então vamos lá. Vamos salvar o foguete. E vamos finalmente lançar o foguete. Só que tem um porém. Eu não vou estar clicando aqui. Antes disso, eu vou estar mudando o editor aqui em cima. Bem, para quem não conhece, esse aqui é o hangar de aviões, ou aeronaves espaciais. Por que eu mudei o editor? Porque clicando em lançar daqui do editor de aviões, olha só onde a gente vai parar. Olha só, a gente para justamente na pista de decolagem de aviões.
Por que que eu fiz isso? Porque, por mais incrível que pareça, esse jogo considera que a pista de aviões é um bioma diferente do bioma que tem lá no na plataforma de lançamento padrão. Como assim bioma? Bem, se eu vim aqui e mirar a câmera aqui, né, pra gente poder fazer os nossos experimentos, olha só, se eu fizer um Mystery Goo, ele vai me dar um experimento novo. Por quê? Porque agora eu tô em outro local. É Runaway. Runaway não, Runway. Ou seja, um bioma diferente. Vamos manter o Mystery Goo. Vamos agora fazer um log temperature, né, que é uma medição de temperatura do termômetro, um log pressure data. Vamos estar fazendo um crew report aqui na runway, ó. Novo crew report. EVA. Vamos estar fazendo um EVA report. E vamos coletar uma amostra do solo. Sim, a gente consegue coletar uma amostra do solo estando a uns 30 metros de altura. Esse jogo é nesse nível. Take surface sample. E agora, deixa eu ver se eu consigo remover isso aqui. Opa, 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 opa. Vixe. Acho que tá batendo. Deixa eu entrar aqui, mano. Lá em cima eu vejo isso. Acho que tá batendo um vento aqui e no foguete ele tá balançando. Tá. Deixa eu ligar o controle de estabilidade do foguete, né? Pra ele não ficar balançando. Ah, deixa eu fechar isso aqui, senão isso aqui vai gerar um arrasto sinistro. Deixa eu só ver. Eu já fiz o barômetro, o Mystery Goo. Deixa eu mirar a câmera aqui. Aim camera. Eu já fiz barômetro, Mystery Goo. Já fiz isso aqui. Já fiz crew report. Tá, deixa só eu fazer um EVA, coletar a data e entrar de novo para que a gente possa fazer um novo experimento um novo crew report lá em cima. Mirar a câmera aqui, fechar isso aqui e apertar F5. Vambora, eu sei que vocês já devem estar se matando para poder querer ver logo esse lançamento. Então vamos lá. Eu vou, na verdade, mirar a câmera um pouco mais abaixo, né, pra gente poder ver um pouco melhor o foguete. Mas eu também tenho que ver olhar pra nave ball, né? Então, vamos lá. A gente vai chegar na Lua uma hora, mas provavelmente não nesse vídeo. Então vamos fazer o lançamento agora, sem mais delongas, sem mais enrolação. Em 3, 2, 1. Salve, salve, guys. Estou voltando aqui de novo, depois de estar editando o vídeo. Só para informar que eu não sei o porquê que aconteceu isso, mas vocês podem notar ali no canto que a gente não está levando o Bob, que é o cientista. Eu não sei por que que isso aconteceu, eu não sei se foi na hora que eu fui trocar o editor. Eu não sei que problema que deu, mas o Gbedai entrou de penetra nessa hora, então, enfim, depois eu vou levar o Bob de novo para uma nova expedição para pegar mais experimentos. Eu vou fazer isso em off, né? Mas saibam que é o Gbedai que tá ali na cápsula e não o Bob, ok? Bem, estamos aqui fazendo a subida, né? E notem que eu mudei um pouquinho o estágio. Eu acabei me equivocando. Eu, na verdade, prefiro com que o motor do foguete ative junto com o separador, né? Para garantir com que ele... Para poder garantir que tudo seja ativado ao mesmo tempo, né? Isso evita... Enfim, isso é muito melhor do que ficar ativando várias vezes. E podem notar também que o foguete está dando uma leve balançada, mas não tem problema. Aqui é só seguir o nosso prograde. Vamos dar, na verdade, um pouco mais de inclinação, porque ele está muito fraco ainda na inclinação. Ele precisa ir um pouco mais para a direita. Pronto, já vamos dando uma deitada um pouco melhor no foguete. Eu posso, na verdade, diminuir um pouco o nosso gimbal, que aí eu vou poder manter um pouco mais forte o meu
WSD sem necessariamente forçar muito o foguete. Vamos ver qual que é o nosso apoápice. A gente não pode deixar ele subir muito. 54. Temos já que inclinar bastante o foguete. Esse apoápice, para poder sair de Kerbin, ele tem que estar mais ou menos em 70 quilômetros para poder sair de Kerbin. Porém, ele não pode estar muito alto também, porque senão a órbita vai ficar muito alta. Eu não quero uma órbita tão alta. Eu acho que pouco menos, acho que 90 quilômetros já é mais do que... Tipo, já tá bom já, não precisa mais do que isso. Tá, 90 tá perfeito, agora vamos apontar para o nosso prograde, apertar o F5, vamos aproveitar que estamos numa órbita alta e vamos fazer logo todos os experimentos que temos que fazer. Enviar report, da B, da crew report, mira a câmera aqui, fazer o nosso outro Mystery Goo. Isso tudo tem que ser logo dentro da atmosfera, né? A gente não pode ficar esperando. Log temperature, log pressure data. Ok. Como aqui já não tem praticamente nenhuma atmosfera, eu já posso coletar todos os experimentos aqui com o Bob. Aqueles que ele tiver alcance, né, para poder coletar. Board. Alguma coisa... não tem problema. Alguma coisa sobrescreveu, mas é assim mesmo. O importante é a gente conseguir o máximo de experimentos possíveis, não precisa ser tudo. Agora vamos fechar isso aqui e vamos nos preparar porque eu acho que pior que não, 600 de combustível é pouco. Deixa eu dar mais um F5, né, pra garantir. Agora que estamos no espaço, vamos ter que fazer tudo de novo. Dar um EVA, deixa eu dar take data, EVA report. Deixa eu dar um Store Experiments B. Dar um Show Report. Ok, manter. Mirar a câmera. Por quê? Oxi, mas eu... Ué, mas eu acabei de... Eu acabei de restaurar esse Mystery Goo, velho. Ih, acabei de ver. Nossa, o Gebedai entrou de penetra. É por isso que eu digo que a gente tem que ficar conferindo sempre várias e várias e várias vezes. Meu Deus do céu, Gebediah. Não tem problema. Infelizmente, aí o Gebediah todo de penetra. Eu não queria que você estivesse aqui na festa, mas... Fazer o quê, né? O Gebediah tá aí, foi pro espaço. Era isso que você queria, cara? Atrapalhar as minhas experiências? Então, ok. Então, vamos lá. Eu vou dar F5 e eu vou remover a sua cápsula. Eu tenho que trocar, né? Como que não tem... Como que não tem foco, velho? Isso não faz nem sentido o jogo. Coisa idiota, cara. Enfim. Vamos lá. Vamos estar controlando aqui. Eu deveria ter notado, né? Já que eu tenho mais modos de manobra do que normalmente um cientista teria. Mas enfim, não tem problema. O que importa mesmo é que a gente tem todos os experimentos aqui na cápsula. São 11 dados. Na verdade, eu vou até voltar no Quick Save rapidão, só para poder conferir mesmo se a gente pegou todos os experimentos. A gente pegou daqui. Eu vou refazer, né? Só para desencargo de consciência. Deixa eu... Opa, calma aí. Olhando com a cabeça. Tá. Não foi isso que eu fiz. Take data e take data. Tá. Não é bom fazer isso aqui estando numa trajetória suborbital, mas não tem problema. Eu sei o que eu tô fazendo. A gente tem bastante tempo até. Tá, agora eu tenho quase certeza que tá tudo aqui dentro. São 14 experimentos. No fim das contas, não importa se tá tudo aqui ou não tá. O que importa é que a gente tem bastante experimento e a gente vai conseguir bastante coisa. Mais uma vez vou apertar F5, né? Sempre garantindo que a gente vai poder voltar ao save caso aconteça algum problema. Deixa eu ativar as luzes e vamos mirar a câmera aqui pra gente não ter aquele problema. Aí em camera e vamos separar o estágio. Ok. Agora o SAS. Uma outra coisa também que eu dou de dica, eu acabei fazendo errado, mas eu
falo, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Nunca separe a cápsula do seu estágio final reto, assim. Sempre tente separar ele meio que, assim, na diagonal ou indo pro lado. Porque pode ser que quando isso aqui for vir para a Terra, ele venha um pouco mais rápido que a cápsula, porque a cápsula é mais aerodinâmica, e ele bata na sua cápsula, exploda a sua cápsula. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, inclusive. Vamos mirar agora a bunda da cápsula pro retrograde, né? Que é o nosso heat shield, né? O nosso escudo de calor. E vamos entrar de noite em Kerbin. Eu queria entrar de dia para vocês verem, para vocês poderem ver melhor, mas enfim, não tem problema. Eu não vou apertar F5 porque meu F5 tá lá na cápsula, né? Se acontecer algum problema, mas enfim. A gente inclusive já está na atmosfera, né? O escudo de calor tá aquecendo. E vamos lá, vamos apreciar essa reentrada. Bem, uma reentrada bem tranquila, né? A gente nem tava tão rápido assim, já que a gente veio de um voo suborbital. Ah, eu acho que aquilo lá é meio que o foguete, né? O estágio. Enfim, bom que ele não atingiu a cápsula. E aqui a gente já pode ativar os paraquedas Drogue, que são esses aqui. Eles não tem problema de você ativar, assim, até uns 300 e poucos metros por segundo. Acho que até... Cara, eu acho que eles suportam acho que até 400 e poucos metros por segundo. Não tem problema ativar eles. Eu vou manter eles abertos até que a gente possa atingir, acho que até um pouco menos que 1000 metros. Já que essa queda é muito lenta. Ah, outra coisa também é que, como eu disse, né? O escudo térmico é muito OP. A gente pode clicar em Jetson Heat Shield, que é pra tacar o Heat Shield lá pra casa do cacete, porque evita acumular peso aqui. Vamos abrir o paraquedas primário e vamos desacelerar o tempo. Tá? Paraquedas abriu. Não é bom que o paraquedas seja aberto enquanto você tá com o tempo acelerado do jogo, né? Porque esse jogo é bem complicado. Uma das consequências que aconteceu por eu ter jogado os experimentos fora, né? Jogado o termômetro, o barômetro e o Mystery Goo, é que eu não vou conseguir fazer eles aqui no oceano. Mas sinceramente isso não é um problema, sabe? Qualquer coisa eu posso fazer uma mergulhada rápida aqui. Era mais mesmo para poder mostrar que é mais interessante que volte só a cápsula para a Terra e não esses experimentos. Esses experimentos aqui na água, depois eu pego eles, sem problema. Vou dar mais um F5 aqui e vamos fazer um novo reporte aqui. Tá, não vai gerar nada. Vamos pegar o data. Eu acho que eu acho que eu já fiz o crew report aqui. Então, não há mais ciência a ser pega aqui no oceano. Então vamos recuperar essa cápsula. E tá aí 79 pontos de ciência, ok? Tá, então vamos lá desbloquear mais partes da nossa árvore de ciências. Aqui já começa a ficar um pouco mais caro. Eu acho interessante o Basic Science, porque vai desbloquear o Science Junior. Eu também posso fazer foguetes um pouco mais pesados para poder ir um pouco mais longe. Até talvez fazer um flyby pela Lua. Eu acho que se eu calcular muito bem e fazer um foguete bem otimizado, eu já consigo fazer eu consigo já passar pela Lua e pegar alguns experimentos lá. Mas isso não vai ficar para esse vídeo aqui. Te vejo no próximo.